Pesquisando com a IA. Usuário. Por que a Espanha faz Festival dos Mouros Negros? IA. A Espanha tem uma rica história e cultura, e o Festival dos Mouros é uma das manifestações mais interessantes e complexas. Origem do festival. O Festival dos Mouros, também conhecido como Moros y Cristianos, é uma celebração que remonta ao século XIII, quando a Espanha estava sob domínio mouro. O festival foi criado para comemorar a Reconquista, o período em que os cristãos espanhóis lutaram para reconquistar a Península Ibérica dos mouros. Significado do festival. O Festival dos Mouros é uma representação teatral da batalha entre os mouros e os cristãos, com desfiles, danças e música. Embora o festival tenha sido originalmente criado para comemorar a vitória dos cristãos, ao longo do tempo, ele evoluiu para se tornar uma celebração da diversidade cultural e da riqueza histórica da Espanha. Mouros negros. A inclusão de mouros negros no festival é um aspecto interessante e complexo. Embora os mouros que conquistaram a Península Ibérica fossem de origem norte-africana e não necessariamente negros, a representação de mouros negros no festival pode ser vista como uma forma de reconhecer a diversidade cultural e étnica da região. Interpretações do festival. O Festival dos Mouros pode ser interpretado de diferentes maneiras, dependendo da perspectiva. 1. Celebração da diversidade. O festival pode ser visto como uma celebração da diversidade cultural e étnica da Espanha. 2. Comemoração da Reconquista. O festival também pode ser visto como uma comemoração da vitória dos cristãos sobre os mouros. 3. Representação da complexidade histórica. O festival pode ser visto como uma representação da complexidade histórica da Espanha, com todas as suas nuances e contradições. Você tem alguma outra pergunta sobre o Festival dos Mouros ou a história da Espanha? Usuário. Então os mouros não eram necessariamente africanos? IA. Os mouros eram um povo de origem norte-africana, mas não necessariamente africanos no sentido moderno do termo. Origem dos mouros. Os mouros eram um povo berbere que habitava a região do Magrebe, no norte da África, que inclui os atuais Marrocos, Argélia, Tunísia e Líbia. Eles eram uma mistura de povos berberes e árabes que se converteram ao Islã no século VII. Conquista da Península Ibérica. No século VIII, os mouros conquistaram a Península Ibérica, que hoje corresponde à Espanha e Portugal, e estabeleceram o Califado de Córdoba. Durante esse período, os mouros trouxeram consigo sua cultura, língua e religião, que se misturaram com as culturas locais. Identidade dos mouros. A identidade dos mouros é complexa e pode ser vista de diferentes maneiras. 1. Origem norte-africana. Os mouros eram originários do norte da África, mas não necessariamente africanos no sentido moderno do termo. 2. Cultura islâmica. Os mouros eram muçulmanos e compartilhavam uma cultura islâmica comum com outros povos da região. 3. Mistura de culturas. A cultura moura era uma mistura de influências berberes, árabes e locais. Debate sobre a identidade dos mouros. Há um debate em curso sobre a identidade dos mouros e sua relação com a África e a Europa. Alguns argumentam que os mouros eram africanos, enquanto outros defendem que eles eram um povo distinto com uma cultura e identidade próprias. Você tem alguma outra pergunta sobre os mouros ou a história da Península Ibérica? Usuário. Qual foi a contribuição dos mouros com a Península Ibérica, ou seja, Espanha e Portugal? IA. Os mouros tiveram uma contribuição significativa para a Península Ibérica, especialmente em áreas como arquitetura e engenharia. 1. Alhambra. Os mouros construíram a Alhambra, um palácio e fortaleza em Granada, Espanha, que é considerado um dos mais belos exemplos de arquitetura islâmica. 2. Mesquita de Córdoba. A Mesquita de Córdoba, também conhecida como Mesquita, é um dos mais importantes monumentos da arquitetura islâmica na Península Ibérica. 3. Sistema de irrigação. Os mouros desenvolveram um sistema de irrigação avançado, que permitiu o cultivo de terras áridas e aumentou a produção agrícola. Ciência e tecnologia. 1. Astronomia. Os mouros fizeram contribuições significativas para a astronomia, incluindo a construção de observatórios e a criação de tabelas astronômicas. 2. Matemática. Os mouros introduziram a matemática árabe na Península Ibérica, que incluiu o uso do algarismo zero e a álgebra. 3. Medicina.
Os mouros desenvolveram a medicina e a farmacologia, e criaram hospitais e escolas de medicina. Cultura e arte. 1. Literatura. A literatura moura teve um impacto significativo na literatura espanhola e portuguesa, com obras como o Cântico dos Cânticos e a História de Al-Ándalus. 2. Música. A música moura influenciou a música espanhola e portuguesa, com instrumentos como o ou e a guitarra. 3. Culinária. A culinária moura introduziu pratos e ingredientes novos na Península Ibérica, como o arroz, o açafrão e a canela. Economia e comércio. 1. Comércio. Os mouros estabeleceram rotas comerciais importantes entre a Península Ibérica e o norte da África, o Oriente Médio e a Ásia. 2. Agricultura. A agricultura moura foi fundamental para o desenvolvimento econômico da Península Ibérica, com a introdução de novas culturas e técnicas agrícolas. A contribuição dos mouros para a Península Ibérica foi significativa e duradoura, e pode ser vista em muitos aspectos da cultura, arquitetura, ciência e economia da região. Usuário. Quais marcas negativas os mouros deixaram na Península Ibérica antes dos cristãos retomarem o poder? A. Os mouros deixaram uma marca significativa na Península Ibérica durante o período de domínio muçulmano, que durou de 711 a 1492. Embora tenham contribuído para o desenvolvimento cultural, científico e econômico da região, também deixaram algumas marcas negativas que ainda são debatidas hoje em dia. Escravidão e tráfico de escravos. 1. Escravidão. Os mouros praticaram a escravidão em larga escala, capturando e vendendo escravos africanos e europeus. 2. Tráfico de escravos. O tráfico de escravos foi uma prática comum durante o período mouro, com muitos escravos sendo vendidos para outros países e regiões. Conflitos e violência. 1. Conflitos com os cristãos. Os mouros tiveram conflitos frequentes com os cristãos, incluindo a conquista da Península Ibérica e a subsequente resistência cristã. 2. Violência e intolerância. A violência e a intolerância foram comuns durante o período mouro, com muitos cristãos e judeus sendo perseguidos e discriminados. Impacto na economia e na sociedade. 1. Economia baseada na escravidão. A economia mouro-ibérica foi baseada em grande parte na escravidão, o que limitou o desenvolvimento econômico e social da região. 2. Desigualdade social. A sociedade mouro-ibérica foi marcada por uma grande desigualdade social, com os nobres e os ricos detendo o poder e a riqueza. Legado cultural e religioso. 1. Influência islâmica. A influência islâmica na cultura e na religião da Península Ibérica foi significativa, mas também levou a uma perda de identidade cultural cristã. 2. Perseguição de minorias. A perseguição de minorias, incluindo cristãos e judeus, foi comum durante o período mouro. É importante notar que essas marcas negativas não são exclusivas dos mouros e que a história da Península Ibérica é complexa e multifacetada. Além disso, é fundamental considerar o contexto histórico e cultural em que esses eventos ocorreram. Usuário. Por que as pessoas usam a história dos mouros para justificar a escravidão dos africanos? A história dos mouros é frequentemente usada para justificar a escravidão dos africanos de maneira distorcida e seletiva. Aqui estão algumas razões pelas quais isso acontece. Desconhecimento da história. 1. Falta de conhecimento. Muitas pessoas não têm um conhecimento profundo da história dos mouros e da escravidão na África e na Europa. 2. Visão simplista. A história dos mouros é frequentemente reduzida a uma visão simplista e estereotipada, ignorando a complexidade e a diversidade da cultura e da sociedade mouro-ibérica. Uso da história para justificar a escravidão. 1. Justificativa para a escravidão. A história dos mouros é usada para justificar a escravidão dos africanos, argumentando que os africanos foram civilizados pelos europeus. 2. Desumanização dos africanos. A escravidão dos africanos é frequentemente justificada pela desumanização dos africanos, retratando-os como selvagens ou incivilizados. Racismo e preconceito. 1. Racismo. O racismo e o preconceito contra os africanos são frequentemente usados para justificar a escravidão e a opressão. 2. Estereótipos. Os estereótipos sobre os africanos, como a ideia de que são primitivos ou incivilizados, são usados para justificar a escravidão e a opressão. Ignorância da história africana. 1. Ignorância da história africana.
A história africana é frequentemente ignorada ou distorcida, o que contribui para a falta de compreensão sobre a complexidade e a diversidade da cultura e da sociedade africana. 2. Falta de reconhecimento. A falta de reconhecimento da história e da cultura africana contribui para a perpetuação da escravidão e da opressão. Uso da história para manter o poder. 1. Manutenção do poder. A história dos mouros é usada para manter o poder e a opressão sobre os africanos e outros grupos marginalizados. 2. Legitimação da opressão. A história é usada para legitimar a opressão e a escravidão, argumentando que é uma tradição ou uma necessidade histórica. É fundamental reconhecer que a história dos mouros não é uma justificativa para a escravidão dos africanos. A escravidão é uma prática cruel e injusta que foi usada para oprimir e explorar os africanos e outros grupos marginalizados. Usuário: por que algumas pessoas têm dificuldade de sentir empatia por africanos e afrodescendentes? A falta de empatia por africanos e afrodescendentes pode ser resultado de uma combinação de fatores, incluindo preconceito e racismo. 1. Preconceito racial. O preconceito racial é uma das principais razões pelas quais algumas pessoas têm dificuldade de sentir empatia por africanos e afrodescendentes. 2. Racismo institucional. O racismo institucional, que é perpetuado por instituições e sistemas, pode contribuir para a falta de empatia e a opressão de africanos e afrodescendentes. Desconhecimento e ignorância. 1. Falta de conhecimento. A falta de conhecimento sobre a história, a cultura e as experiências de africanos e afrodescendentes pode contribuir para a falta de empatia. 2. Ignorância sobre a escravidão e a opressão. A ignorância sobre a escravidão e a opressão que africanos e afrodescendentes sofreram pode contribuir para a falta de empatia. Estereótipos e mídia. 1. Estereótipos. Os estereótipos sobre africanos e afrodescendentes, como a ideia de que são primitivos ou incivilizados, podem contribuir para a falta de empatia. 2. Mídia. A mídia pode perpetuar estereótipos e contribuir para a falta de empatia por africanos e afrodescendentes. Educação e socialização. 1. Educação. A educação pode desempenhar um papel importante na formação de atitude e crença sobre africanos e afrodescendentes. 2. Socialização. A socialização, incluindo a família e a comunidade, pode influenciar as atitudes e crenças sobre africanos e afrodescendentes. Outros fatores. 1. Medo e insegurança. O medo e a insegurança podem contribuir para a falta de empatia por africanos e afrodescendentes. 2. Privilégio. O privilégio pode contribuir para a falta de empatia por africanos e afrodescendentes, pois as pessoas que têm privilégio podem não entender ou não se importar com as experiências de outros grupos. É fundamental reconhecer que a falta de empatia por africanos e afrodescendentes é um problema complexo que requer uma abordagem multifacetada. A educação, a conscientização e a empatia são fundamentais para superar esses obstáculos e promover a compreensão e o respeito por todos os seres humanos. Usuário: alguns estudos apontam que pessoas que foram negligenciadas na infância sentem dificuldades de sentir empatia. Quais contextos genéticos isso se aplicado à indiferença das pessoas com africanos e afrodescendentes? A relação entre a negligência na infância e a dificuldade de sentir empatia é um tópico complexo que envolve fatores genéticos, ambientais e psicológicos. Aqui estão alguns contextos genéticos que podem ser aplicados à indiferença das pessoas com africanos e afrodescendentes. Genética e empatia. 1. Genética da empatia. A empatia é influenciada por genes que regulam a expressão de neurotransmissores, como a oxitocina e a vasopressina, que estão envolvidos na regulação emocional e social. 2. Variações genéticas. Variações genéticas no gene do receptor de oxitocina, OXTR, e no gene do receptor de vasopressina, AVPR1A, podem influenciar a capacidade de sentir empatia. Negligência na infância e empatia. 1. Efeitos da negligência. A negligência na infância pode afetar o desenvolvimento do sistema de resposta ao estresse, levando a alterações na expressão de genes envolvidos na regulação emocional e social. 2. Epigenética. A negligência na infância pode levar a mudanças epigenéticas, que afetam a expressão de genes sem alterar a sequência de DNA. Contexto genético da indiferença. 1. Interação gene-ambiente. A interação entre genes e ambiente pode influenciar a capacidade de sentir empatia. Por exemplo,
Indivíduos com variações genéticas que os tornam mais propensos à empatia podem ser mais afetados pela negligência na infância. 2. Predisposição genética. A predisposição genética pode influenciar a capacidade de sentir empatia, mas não é o único fator. A educação, a socialização e as experiências de vida também desempenham um papel importante. Aplicação à indiferença com africanos e afrodescendentes. Preconceito e racismo. O preconceito e o racismo podem ser influenciados por fatores genéticos, como a predisposição à empatia, mas também são moldados por fatores ambientais e culturais. 2. Educação e conscientização. A educação e a conscientização sobre a história e a cultura de africanos e afrodescendentes podem ajudar a superar a indiferença e promover a empatia. É fundamental reconhecer que a indiferença com africanos e afrodescendentes é um problema complexo que envolve fatores genéticos, ambientais e culturais. A educação, a conscientização e a empatia são fundamentais para superar esses obstáculos e promover a compreensão e o respeito por todos os seres humanos. Usuário. Então, assim como o preconceito, a prática do racismo pode ser influenciada pela epigenética. Ou seja, a forma como as experiências de vida afetam a expressão de genes. Sim, a prática do racismo pode ser influenciada pela epigenética, que é o estudo de como as experiências de vida afetam a expressão de genes. A epigenética pode influenciar a forma como as pessoas respondem ao estresse, à ansiedade e à discriminação, o que pode contribuir para a prática do racismo. Epigenética e racismo. Estresse crônico. O estresse crônico pode afetar a expressão de genes envolvidos na regulação emocional e social, o que pode contribuir para a prática do racismo. 2. Discriminação e trauma. A discriminação e o trauma podem afetar a expressão de genes envolvidos na regulação emocional e social, o que pode contribuir para a prática do racismo. 3. Epigenética e comportamento. A epigenética pode influenciar o comportamento humano, incluindo a forma como as pessoas interagem com outras. Experiências de vida e epigenética. Experiências de vida. As experiências de vida, incluindo a exposição ao racismo e à discriminação, podem afetar a expressão de genes e influenciar o comportamento. 2. Estresse e ansiedade. O estresse e a ansiedade podem afetar a expressão de genes envolvidos na regulação emocional e social, o que pode contribuir para a prática do racismo. Implicações para a prática do racismo. Influência da epigenética. A epigenética pode influenciar a prática do racismo, mas não é o único fator. 2. Fatores sociais e culturais. A prática do racismo é influenciada por fatores sociais e culturais, incluindo a cultura, a história, a política e a economia. 3. Educação e conscientização. A educação e a conscientização são fundamentais para superar o racismo e promover a compreensão e o respeito por todos os seres humanos. Conclusão. Epigenética e racismo. A epigenética pode influenciar a prática do racismo, mas é apenas um dos muitos fatores que contribuem para esse fenômeno complexo. 2. Abordagem multifacetada. É necessária uma abordagem multifacetada para superar o racismo, incluindo a educação, a conscientização e a mudança social. Usuário, obrigado pelas informações esclarecedoras. De nada. Fico feliz em ter podido ajudar a esclarecer suas dúvidas. Se tiver mais alguma pergunta ou precisar de mais informações, não hesite em perguntar. Estou aqui para ajudar.